texto que nós acabamos de ler, ele versa sobre um tema importante, glória a Deus. Quando o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele já estava profetizando esta palavra. E aí nós entendemos, irmãos, no livro do profeta Isaías, glória a Deus, um homem que foi chamado por Deus, mas ele era sobrinho do rei Uzias, glória a Deus. E aí a gente contempla do capítulo 1 até o capítulo 6, o 5, ele sempre falando e apontando para os outros. Ele falava de muitos mas de repente se deslumbra no capítulo 6 uma visão que ele teve do trono de Deus. E ele viu os serafins que estavam glorificando o nome do Senhor. E aí nós entendemos pela palavra que com duas asas os serafins voavam, com duas ele cobria os pés e com duas ele cobria o rosto. Cada coisa dessa tem uma interpretação tremenda, mas nós não vamos nos deter sobre isso. Mas de repente, quando ele viu a glória de Deus, viu o trono de Deus, e aí viu o próprio Deus, ele disse: ai de mim, que eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E ele disse: eu vou morrer, aleluia. Mas de repente o Senhor disse: você não vai morrer, aleluia, glória a Deus. E de repente o Senhor manda que um dos serafins pegue como antenaz uma brasa viva tirada do altar, e com essa brasa viva ele tocou os lábios e disse: a tua iniquidade e o teu pecado foi tirado, louvado seja o nome do Senhor. E aí de repente, amados, aleluia, nós contemplamos que do capítulo 1 ao capítulo 5, ele só falava dos para os outros, ou então apontava o dedo para os outros. Mas agora no capítulo 6, aleluia, o próprio Deus se volta para ele, e ele viu que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele vivia uma vida palaciana, ele vivia uma vida confortável, aleluia, mas de repente o Senhor toca e retira toda a iniquidade e todo o pecado, aleluia, glória a Deus. E o Senhor pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora nós entendemos que o próprio profeta Isaías, ele começa profetizando vários assuntos, e aí nós nos deparamos no capítulo 26, quando ele disse o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus. Uma coisa é as pessoas se auto-usarem, mas outra coisa mais importante, é quando Deus da palavra, ele usa o pregador, ele usa o cantor, usa a quem ele quer, usa uma criança, usa um ancião, aleluia, usa um adolescente, usa um jovem. E agora não era mais aleluia, o profeta falando, mas era o próprio Deus falando na boca do profeta. E o importante é quando Deus fala, aleluia, através das nossas vidas. Quem crê nisto, levante-se a mão para os céus e dá um glória a Deus bem alto. O importante é que você deixe Deus trabalhar na sua vida. E agora ele diz: portanto, diz o Senhor
Deus. E aí vem a resposta para o que Deus estava falando. E ele disse: eis que eu assentei em Sião. E alguém pode perguntar assim: pastor Paulo, quem é Sião? Sião é a cidade dos jebuseus, conquistada por Davi, aleluia. Mais tarde se tornou Jerusalém, aleluia, glória a Deus, a cidade, a capital de Israel, aonde também é chamado cidade de Davi. E ele disse: portanto, eis que eu assentei em Sião uma pedra. E alguém olha para mim e pode dizer assim: mas pastor, porque ele disse assim, eis que eu assentei em Sião uma pedra? Porque, irmãos, vocês sabem que Jerusalém, ela está estabelecida sobre uma rocha, aleluia. E agora o profeta não estava mais falando daquela rocha, daquela cidade, mas ele estava falando, aleluia, de uma rocha diferente, que é Cristo Jesus, aleluia. Uma rocha que ele disse: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Glória a Deus. O crente, quando está edificado sobre a pedra que é Cristo Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele não vacila, aleluia, mas ele está firmado, ele crê, aleluia, ele sabe que está alicerçado, louvado seja o nome de Jesus. E ele disse: eis que eu em Sião assentei uma pedra, e esta pedra não é outra pessoa a não ser a pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Ele mesmo disse: eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram, mas ele foi colocado como cabeça de esquina, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer nesta noite, aleluia, que esta pedra que é Jesus, aleluia, quando nós estamos edificados sobre ele, venha o que vier, aconteça o que acontecer, aleluia, nós estamos firmes, porque nós estamos firmados na rocha. Mas me chama a atenção esta palavra, aleluia, ele falando, ele disse: pedra já provada. Glória a Deus. E a gente sabe que o próprio profeta Isaías, ele começou a profetizar no capítulo 53, e ele disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, eis que foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, mas olhamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e diz a palavra: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Cadê a mão dos crentes que são sarados aqui, irmãos? Aleluia. A gente às vezes pensa que crente não passa por provação. É lei do engano, meu querido. Crente passa por lutas, passa por sofrimento. Jesus mesmo disse: no mundo tereis lutas e aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Se ele venceu, ele também dá autoridade, ele dá poder para você vencer também. Aleluia. Paulo falando, ele disse lá em Filipenses
4, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer nesta noite, você está aqui não porque você é bonzinho, nem porque você é o bacana, não senhor e não senhora. Você está aqui pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Ele te achou, aleluia, te tirou, aleluia, lá do Salmo 40, aleluia. Nós entendemos que ele disse, o salmista: tirou-me de um charco horrível, de um tremendal de lodo, aleluia, colocou os meus pés sobre uma rocha. Quem era você? Quem éramos nós? Deslizando por estas vidas, mas Jesus te chamou, te salvou e te colocou aqui sobre uma rocha. Aí alguém prega e diz assim: mas é Pedro. Glória a Deus. Quando Jesus disse sobre esta pedra: Pedro, tu és pedra. E quando a gente vai no original, a gente vai ver que esta pedra não é propriamente a pedra, mas ele estava falando para Pedro: Pedro, você é um fragmento de pedra. E sobre este fragmento de pedra que é você, eu vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu quero dizer nesta noite, no nome santo de Jesus e debaixo do sangue de Jesus, aleluia, que não é Pedro, aleluia, o dono da igreja, que não é A, nem B, nem C, nem D, mas é o próprio Cristo. Porque se a igreja estivesse sido estabelecida sobre a pessoa de Pedro, ela já tinha sucumbido, aleluia, na história da igreja, aleluia, durante as perseguições. Quantas vezes a igreja do Senhor não foi perseguida, não foi maltratada, aleluia, mas ela rompeu milênios, décadas, anos, aleluia, e vive até hoje. Sabe por quê, meu querido? Porque o dono da igreja é Jesus. Muitas vezes A, B, C ou D querem ser dono da igreja. Mas saia deste lugar, meu querido, que você não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus está falando com crente aqui neste lugar. Tem pessoas que se acham importantes, melhores, mas o melhor aqui é Jesus. O importante aqui é Jesus. E ele disse sobre esta pedra, este fragmento que são vocês, que eu sou eu, que somos nós. Jesus disse: eu vou estabelecer a minha igreja. E ele não só estabeleceu,